Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o Faraó: Já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do Faraó, eram espancados e interrogados, porque não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolo dos dias anteriores. Então, os capatazes israelitas foram apelar para o Faraó: Por que tratas os teus servos desta maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e contudo nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o Faraó: Preguiçosos, é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhe disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltratastes este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso.
mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros, e agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jami, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. Amrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar?